Este vídeo está sendo produzido na comunidade hebraica Tezenuim, onde eu exerço as funções de terapeuta e de cabalista. Oscar, terapeuta do canal Oscar Cabalista, novamente com vocês, meus seguidores do YouTube, para apresentar detalhes sobre 3 gemas da natureza. Vamos iniciar nosso trabalho mostrando a babosa. Babosa é o nome vulgar de uma planta chamada aloe vera. Esta planta, para que vocês vejam a importância que nós damos a ela, vejam o que plantamos, a área que plantamos dela. Embora estejamos aqui no sertão, na área dela, mas existem algumas particularidades que é bom você cultivar ao invés de tirar da natureza. Um outro fator que eu queria lembrar é o procedimento passo a passo, como manusear esta planta. Aqui estamos filmando na comunidade judaica Tezenuim. Estou mostrando a extensão da área para que vocês possam analisar a importância que nós aqui damos a esta planta. A colheita da planta deve ser feita da seguinte maneira. Vou colher umas folhas para demonstrar. Devemos dar preferência às folhas mais velhas. Se você vai se beneficiar apenas dos nutrientes da planta, sais minerais e vitaminas contidos nela, qualquer folha serve. Mas se é para remédio, se vai utilizar um tratamento auxiliar do câncer, devemos dar preferência às folhas mais antigas. Essas mais velhas, onde tem maior concentração das substâncias ativas da planta. E a folha colhida agora, ela está largando essa substância, não sei se dá para vocês verem aqui, entendeu? Mas ela está soltando uma substância, e essa substância é tóxica. A substância de defesa da planta, ela tem uma coloração amarela, foca aqui a coloração desse produto. Então, coloração amarelada, ela deve, ao ser colhida, ser posta nesta posição em pé, até que cicatrize esta parte. Ela derramar toda essa substância denominada heloína. É uma substância tóxica, pode causar dores abdominais e outros efeitos colaterais. Aqui, neste vaso, esse balde, tem plantas e folhas colhidas há mais tempo. Vamos observar que o corte cicatrizou, é diferente desse filme corte. Esse foi feito agora, esse já derramou, porque ele ficou nessa posição vertical, entendeu? Então vamos fazer um novo corte nele. E uma outra aqui também, para a gente abrir duas. Já bem explicado, também bem cicatrizada já, não mela mais, já derramou toda a heloína. Agora com as plantas, não devemos nos preocuparmos com os espinhos, eles não causam dano, são espinhos moles. Então a posição correta de pegar a faca é essa. Encoste a planta na mão, entendeu? Inicie o corte de baixo para cima, começando da parte grossa da planta para a ponta. Repita do outro lado a mesma coisa. Aqui você tirou os espinhos dela. Então, vamos fazer na segunda folha o mesmo corte, tirando os espinhos. Agora, com o lado contrário da faca, o lado que não corta, vamos furar a planta de um lado a outro, pelas costas da planta, viu? Pelo lado côncavo. Então aqui, ó, facilmente soltamos a casca. Fazer a mesma coisa com a outra, pondo a faca ao contrário, o lado que não corta. O lado que não corta, a gente tem ela aqui. Vou tentar novamente. E assim facilmente já tiramos a casca. Agora vamos soltar o gel, que é o que nos interessa.
Mesma maneira, faca do lado não cortante. Está retirado o gel. Este gel, ele não está pronto para o consumo. Ele deve ficar dentro de água, agora por no mínimo 2 horas. Para fazer a primeira lavagem. Vou repetir a operação com a segunda folha. Essa é uma rebaba que fica da casca, deve ser retirada. Nada da casca deve permanecer no produto. E só o gel vai nos interessar. Então vai para dentro da água. Elas vão permanecer aqui por no mínimo 2 horas. Tem que levar 3, ficar de molho por 3 vezes. Cada uma das vezes, 2 horas para cada banho. Entendeu? Ao terminar, lava-se novamente e põe em água nova. Para termos a certeza que não existe mais a substância tóxica na planta. A quantidade a ser ingerida. A quantidade deve ser o equivalente a uma colher de sobremesa rasa. Portanto, é isso aqui. É aproximadamente isto. Esta é a quantidade diária. Como ingerir? Isso pode ser picado, pode ser tomado em forma de comprimido. Você pode pegar ele e passar no liquidificador, se quiser, ou picar e misturar na comida. Ele não tem gosto. Respeitando esta posologia. Vou finalizar o estudo sobre babosa aconselhando a vocês a observar no YouTube os vídeos, os médicos que dão declaração sobre ela, entendeu? Há uma imensidade de vídeos, uma quantidade imensa. Eu escolhi apenas quis comentar a questão da dose, que não está muito bem definida, não achei muito bem definida na internet, e a questão da colheita, como colher. Agora eu vou mostrar a vocês uma segunda planta, e essa tem em todo lugar. Ela é conhecida como bredégua. Ela dá até em calçada. Ela dá uma florzinha, não sei se tem alguma aqui com flor. Aqui tem uma florzinha, não está nem aberta. Ela bota uma florzinha pequenininha, mas ela não está na época de floração, não tem. Esta planta é uma fonte de ômega 3. Esse ômega 3 que é tão necessário para o coração, para o cérebro, para a corrente sanguínea, ele está contido aqui em grande proporção. Como comer? Se come dela a folha, não é o talo. Ela é de gosto agradável. Pode ser comida em salada, em suco ou no vinagre de maçã. Você pode deixar ela embebecida no vinagre de maçã e conserva ela. Botar também um pouco de sal vermelho, o sal rosa do Himalaia, e comendo todos os dias. É uma fonte de ômega 3. E a terceira planta é esta aqui. Esta aqui é o noni. O noni também é outro grande são plantas ricas em propriedades que reduzem os radicais livres, assim como a babosa. É o noni. O noni é consumido da seguinte maneira: põe ele em um recipiente lavado, bem lavado, tira esse ferimentozinho que ele tem, às vezes é abelha escura, corta direitinho, deixa lá que ele amadurece. Fica bem molinho. Quando ele está bem molinho, um noni desse para um copo de vinho tinto seco ou suco de uva, se preferir. Pode passar e tomar na hora ou guardar na geladeira, se conserva bem. O vinho contém um baixo teor alcoólico, mas tem 10 graus e meio. Dá para segurar ela em geladeira tranquilamente, sem problema. Você toma uma média de 1 copo por dia, equivalente a um fruto por dia. Também é de grande utilidade. E maiores informações sobre ele, consulte a planta no YouTube. Bem, antes de finalizar esse vídeo, eu
eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro e doutor Laí Ribeiro, parabenizar também o doutor José Alexandre Barbudo, da USP, que criou a pílula contra o câncer. E o presidente, agora, depois de tanta luta dele, fez um pronunciamento na internet, prometendo tomar as devidas providências para que este poderoso remédio venha a chegar na mão de quem necessita. Peço que vocês assistam, continuem assistindo os textos de vídeo que constam deste vídeo, comprovando o que foi dito aqui e esclarecendo muito mais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fosfoetanolamina sintética, composto químico desenvolvido por pesquisadores da USP, que tem levado muitos brasileiros à cura do câncer. Eu não sou precursor nisso, mas há 2 semanas apresentei um projeto para liberar a fosfoetanolamina sintética para pacientes terminais. Logicamente, para fazer o uso compassivo dessa substância. Como acertado na reunião de líderes, depois de ter conseguido a urgência para esse projeto, na próxima terça-feira, convidando aqui o querido aqui missionário, para que juntos, sob o comando do deputado Arlindo Quinaglia, comigo não tem problema partidário quando o bem comum é de interesse de todos, para nós aqui darmos o devido polimento num dos 3 projetos que estão em andamento. Viemos a conseguir, então, a urgência na terça-feira e, quem sabe, presidente, na própria terça-feira, votarmos um projeto de lei para liberarmos, então, a fosfoetanolamina, independente de qualquer parecer da Anvisa. Nós não queremos driblar a Anvisa, mas a Anvisa não pode continuar impedindo aqueles que queiram lutar pela vida que façam uso desse medicamento. Obrigado, presidente. Outra coisa importante, não se dá a babosa para gestantes. Mulheres grávidas não utilizam babosa. Crianças menores do que 12 anos não utilizam babosa. Pode ser muito perigoso, principalmente para os rins dessas crianças. Pessoas que têm algum tipo de anemia não devem consumir babosa, porque a babosa para esse tipo de pessoa pode causar redução maior ainda do número de células vermelhas do sangue e piorar o estado dessa anemia. Pessoas que têm fragilidade dos rins, do fígado, você já teve hepatite na sua vida, ou já tem uma propensão à cirrose, qualquer problema desse tipo, se você já teve um problema dos rins, problemas intestinais, estomacais, de fragilidade desses órgãos, tome cuidado com a babosa. Tá? Tome cuidado com a babosa para não acontecer uma intoxicação. Isso quer dizer que eu não devo usar babosa, eu não posso usar babosa. Sim, você pode usar babosa, mas dentro desses critérios. Existem medicamentos à base de princípios ativos de babosa, você pode utilizar o gel da babosa, pode bater na forma de suco, mas respeitando doses que sejam as recomendadas. Nenhum desses estudos utilizou doses altas de babosa. Tudo que eu vou dizer aqui de informação maravilhosa sobre a babosa, utilizou doses muito pequenas de babosa. Então é uma colher de sobremesa do gel para fazer um suco de babosa. É um pedacinho de babosa para você engolir e tratar o seu estômago. São porções muito pequenas. Tá? Não tem uma definição exata de quanto é seguro. Tá? Não adianta me perguntar, mas eu tomo 2, eu tomo 1, eu tomo 3. Por exemplo, tem uma pesquisa que demonstra que tratando pessoas com babosa, na primeira semana foi administrado 1 porção de babosa. Era uma cápsula de babosa. Não teve problema nenhum, ninguém sentiu nada de adverso. Na segunda semana, dobrou a dose. E aí as pessoas começaram a sentir dor abdominal. Então é pouquinho que a gente usa a babosa. Então seja consciente se você vai tomar, se você vai indicar. Não vem com essa de pega uma folha inteira e bate com água e faz suco, porque isso pode ser muito perigoso. Seja consciente, seja responsável e preze muito pela sua saúde e a saúde das outras pessoas. E se você não está levando a sério o que eu estou falando, tem uma pesquisa que demonstra que no estudo em laboratório, com doses elevadas de babosa, eu tô falando que foi uma dose maior do que a que normalmente se utilizaria, houve 30% de morte do lote de cobaias. Então, os animais de laboratório que foram testados, 30% morreram por ação da babosa por conta de uma intoxicação. Então, realmente é perigoso o consumo excessivo da babosa.
Para um consumo seguro da babosa, é ideal que você tire aquela casca verde externa dela. O que a gente está interessado dentro da babosa é o gel que se forma dentro dela. Então, quando você corta a babosa e observa ela, tem a casca em volta e dentro é um acúmulo de gel. Realmente é gelatinoso o interno da babosa. É lá onde nós vamos buscar os princípios ativos. E entre a casca e o gel, existem canais que acumulam um tipo de resina. É uma resina meio amarelada que a babosa produz. É recomendado em muitas fontes de informação que você deixe escorrer essa resina antes de utilizar a babosa. Então você cortou a babosa, vai fazer uso interno dela, tá? Você vai comer a babosa, vai engolir a babosa. Então você vai cortar a folha na base e vai deixar ela em pé, encostada em algum lugar, vai deixar ela em pé, escorrendo pode ser de um dia para o outro, ela vai escorrer aquela resina. Você vai perceber. Se a folha é muito nova, tem bastante resina. Se a folha é mais velha, tem menos resina. Então, às vezes, você vai cortar, vai colocar, mas não saiu resina nenhuma. É uma folha mais antiga. Às vezes, você vai cortar, vai colocar, vai ser muita resina. É uma folha mais nova. Então, tem uma variação. Inclusive, a idade da babosa também muda, né? Do pé da babosa. E a parte que você está usando. Se você pegar a ponta da babosa, tem mais resina. Se você pegar a base da folha da babosa, tem menos resina. Então, tem variações aí, mas o importante é deixar escorrer essa resina. É uma recomendação de muitas fontes que você deixe escorrer antes de utilizar internamente a babosa. E para começar, vamos falar sobre sua capacidade antioxidante, ou seja, a capacidade que a babosa tem de combater radicais livres no nosso organismo. E ela é excepcional. Um estudo chinês demonstrou que pés de babosa com 3 anos de idade atingem o máximo da sua capacidade antioxidante, ou seja, a capacidade de combater radicais livres. Quem não sabe o que é radical livre são substâncias que estão no nosso metabolismo e elas interferem na nossa saúde porque elas causam envelhecimento, elas degradam o nosso material genético, pioram estados de doenças crônicas, doenças inflamatórias e podem até causar câncer. E quando você consome a babosa, ela tem uma ação de inibir 70% dos radicais livres. E isso é uma informação, isso é um resultado melhor do que os medicamentos químicos que normalmente se utiliza como antioxidante para combater radicais livres. Então a babosa é melhor do que os medicamentos convencionais nesse caso. Vamos falar agora de diabetes. E sobre a diabetes tem muita coisa. Eram dezenas de pesquisas científicas demonstrando a eficiência da babosa no controle da diabetes. Eu peguei algumas que me chamaram a atenção e com certeza tem muito mais informação nesse campo sobre a babosa, mas elas comprovam uma ação muito interessante. Para começar, um estudo indiano demonstrou que o suco de babosa administrado a pacientes diabéticos na dose de 1 colher de sobremesa de suco de babosa 2 vezes ao dia, pelo prazo de 2 semanas, causou o controle, né, a redução e o controle dos níveis glicêmicos e dos triglicerídeos. Então isso já é uma informação muito importante. Num estudo mexicano, mulheres com síndrome metabólica, que causa também uma forma de diabetes, tomaram o suco da babosa durante 4 semanas e nesse período o nível glicêmico também foi controlado com muita eficiência. Num estudo realizado no Egito, a administração de babosa a pacientes com diabetes teve uma ação melhor do que o medicamento químico utilizado para o controle da diabetes. Então, se você está tomando hoje um medicamento, um comprimidinho para controlar a sua glicemia, saiba que a babosa pode ter um resultado também muito parecido nesse caso, ou melhor do que o medicamento que você toma. E em laboratório, testado também nessa pesquisa egípcia, na placa de laboratório, células de pâncreas humano, elas foram adicionadas o suco da babosa. E o que acontece? Essas células que receberam babosa produziam mais insulina do que aquelas que não receberam babosa, o que demonstra que a babosa também é um estimulante do pâncreas na produção de insulina. E no estudo realizado na Coreia do Sul, cápsulas feitas com gel de babosa foram administradas a pacientes que eram diabéticos e obesos. E no prazo de 8 semanas de tratamento, esses pacientes tiveram o controle da sua glicemia, maior eficiência na insulina e perda significativa de peso. A partir de todas essas pesquisas, nós percebemos que a babosa tem uma ação muito benéfica no caso da diabetes e pode ser um medicamento que muitas pessoas procuram. Sempre resguardado as dosagens, veja, é 1 colher de sobremesa, 1 cápsula, não há o exagero de você fazer um suco de babosa com metade de uma folha. Eu sempre vou reforçar isso, certo? Para que a gente possa evitar o risco das intoxicações e dos efeitos colaterais.
E a babosa também tem um efeito antiviral muito interessante. Ela foi testada na Coreia do Sul sobre o vírus chamado norovírus humano, e ele está associado com legumes e verduras que foram mal higienizados. E esse vírus ele causa uma gastroenterite muito forte, né? Causa diarreias, pode causar diarreias sanguinolentas e é muito forte. E quando você coloca o gel de babosa em contato com esses legumes ou com essas verduras, há uma eliminação desse vírus, desse contaminante. Então você pode lavar com o suco de babosa, né, um percentual de suco de babosa na água para lavar essas verduras e depois lavar em água corrente de novo. Isso elimina a possibilidade desse vírus na alimentação. No caso de septicemia, que é uma infecção generalizada, né, que toma conta do sangue, muita gente fala, tô com infecção do sangue, é septicemia, né, e é um ataque bacteriano que pode levar à morte, que normalmente leva à morte. E na Coreia do Sul também foi testado o extrato seco da babosa. Ela é ressecada, perde toda a água e ela é transformada em pó. E isso foi administrado em cápsula. O que aconteceu? Foi testado com cobaias e não com humanos. As cobaias que receberam as cápsulas de babosa, o pó de babosa, essas cobaias tiveram uma sobrevivência muito maior do que as que não receberam. Então, ou seja, realmente funciona na eliminação, no controle do desenvolvimento dessas bactérias. E também os processos inflamatórios decorrentes da septicemia foram controlados através do uso da babosa em pó. Não quer dizer que você precise usar a babosa em pó, você pode utilizar a babosa fresca mesmo, não tem problema nenhum. O fato dela ser em pó é porque ela dura mais tempo, ela pode ser comercializada em cápsulas e é uma forma comercial de se utilizar. Mas se você tiver babosa no seu quintal, você também pode utilizar a babosa sem problema nenhum. Ainda como antiviral contra o vírus da gripe A, 2 estudos me chamaram a atenção. Um foi realizado em Taiwan e o outro foi realizado entre 3 países, Alemanha, Áustria e Polônia. Os 3 países juntos fizeram um estudo e demonstrou, nesses 2 estudos, demonstrou o mesmo resultado. Um lá na China, outro ali na Europa, demonstrou o mesmo resultado. Há um combate muito efetivo dos vírus causadores de problemas respiratórios, como são os vírus da gripe, o vírus da gripe H1N1, H3N não sei das quantas, bom, tem várias nomenclaturas aí os vírus da gripe. E nesses casos, o resultado foi muito eficiente em combater o desenvolvimento desses vírus. Do exposto, juntamente com o deputado Sóstenes Cavalcante e o deputado Eduardo Bolsonaro, apresentamos o projeto de lei 4.510, onde buscamos, via urgência urgentíssima, a sua votação em plenário, de modo que, aos interessados que porventura precisem desta substância, possam tê-la junto à rede pública ou de forma particular. Um abraço a todos, fiquem com Deus.